Gravando? Bem-vindo, bem-vinda. Estamos em mais um bate-papo aqui no podcast Frente com Moraes, Moraes Podcast, como você preferir. Quer estar frente a mim? Vem com a gente, porque aqui no podcast de hoje a gente vai conversar sobre um assunto atual que está bombando, sempre esteve, mas nesses momentos em que é um pouco desafiador, as questões envolvendo juros, o índice de inadimplência ele está crescendo um pouco, esse assunto ele vem à tona com muito mais propaganda aí na mídia. E nada melhor do que para a gente abordar o tema, aprender, quebrar uns mitos, né, ver o que realmente é verdade, um especialista para bater um papo. Então eu te convido a vir aqui ao vivo. Se tiver alguma pergunta, manda ali para nós. Depois eu abro aqui o aplicativo na medida do que tiver ao nosso alcance. A gente responde aqui a pergunta ao vivo. Mas, sobretudo, ficar colado aqui, porque em que pese, aí fica às vezes um pouco intimidade de mandar uma pergunta, a gente vai trocando uma ideia aqui, vai trazendo, e provavelmente a tua dúvida a gente vai responder aqui. Só ter calma e ficar nos acompanhando. Tá com todas as tuas contas em dia? Pô, tá bem, hein? Mas tu tem um cara que tá te pedindo dinheiro emprestado, então manda o link da live pra ele e diz pra ele, ô cara, te passar aqui uns caras aí que vão te ajudar. Beleza? Então vem com a gente te apresentar aqui o cara que tem minha admiração. Eu não te conheço bem como pessoa, né, Moura? Mas Sim. como profissional, como empreendedor, tive a oportunidade de te conhecer, fui lá visitar o teu escritório pessoalmente e, cara, tu ganhou um fã. Quero ter a oportunidade de te conhecer o Moura como pessoa, não conheço ainda, mas como empreendedor, como um homem corajoso, tem aqui um fã. Maravilha, obrigado, doutor. Muito obrigado, deixar registrado aqui, por ter aceitado o convite. Porque tá aqui na frente das câmeras, tá ao vivo, te dizer, dá um friozinho na barriga. Quem não tem friozinho na barriga, pô, deve ser, não é humano. Então, obrigado por ter aceitado o desafio, obrigado por estar aqui presente, obrigado principalmente, Moura, por ter me recepcionado o dia que eu fui lá no teu escritório com tanto calor humano, com tanto carinho, com tanto respeito e principalmente, nesse dia a dia tão corrido que a gente está, tu ter me recebido sem pressa. Maravilha. Tu não olhou pro celular do começo ao fim, mano. Sim. Tá raro, tá? Tá raro. Sim. Então, aqui registrado isso de uma maneira muito pública, tá? Obrigada. E vem a indagação. Pô, cara, o que te fez parar aqui em São João, se direcionar a Brusque, abrir o escritório lá e construir aquele castelo, homem do céu? Conta um pouquinho pra nós aí, da onde é que tu vem. E se me permite, já vai uma outra indagação. Qual teus objetivos futuros, cara? Claro, vamos lá. Primeiramente, Moraes, bom dia mais uma vez. Bom dia a quem nos acompanha, quem está nos ouvindo. Admiração, carinho e respeito é recíproco. Tá? Eu também não conheço a sua vida pessoal, né? Uma parte da sua história a gente tem uma noção, mas tem muitos detalhes e informações que a gente acaba às vezes não sabendo, não acompanhando. E a gente sabe o desafio que é para a gente chegar onde a gente está aqui hoje. Então, deixo aqui minhas considerações, meus registros da mesma forma, tá, doutor? É uma satisfação, né? A gente ter esse momento aqui, eu agradeço imensamente o convite, é uma oportunidade, é uma honra estar aqui, a gente podendo bater um papo, falar um pouquinho da nossa vida, né? A gente se conhecer um pouco melhor. E com relação à nossa vinda, primeiramente em São João Batista, eu sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Sarandi. Morei lá até os 8 anos e depois nós viemos para São João Batista. Chegamos em São João Batista, né, a família, em razão aí do calçado, né, a terra do calçado. Trabalhou com calçado? Trabalhei com calçado também. Eita, Trabalhei. Fazia o quê? Inicialmente comecei com meus 8 anos de idade. Eita! Comecei a trabalhar no ateliê de costura dos meus pais, né, e até próximo dos 15 anos para 16 anos eu iniciei numa fábrica de calçado, né, aqui em São João Batista. E ali fui crescendo, né, dentro da empresa, me tornei supervisor em poucos meses, né, tive muita oportunidade, me tornei supervisor de uma montagem de calçado, uma esteira, tinha em torno de 60 pessoas na qual eu coordenava.
isso ali trouxe um crescimento, né, para minha vida, para minha trajetória, e depois eu decidi estudar direito, né, e foi onde eu foquei, né, e em 2016 eu passei a morar em Brusque. Hoje, né, nós estamos em Brusque, ali Caraca, localizado. pô, mas faz um tempo já que você tá em Brusque. Já faz um tempo, já Pô, faz um tempo. 2016? 10 Isso. anos praticamente, né? Vamos pra 2026 agora. Exatamente, exatamente. Então já faz um tempo, né, a gente aderiu à cidade ali para viver o nosso projeto de vida, o nosso propósito, vida profissional, vida pessoal, né, e estamos estabelecidos ali. Em resumo, basicamente foi isso que nos trouxe, né, para a região aqui e seguimos aí firme e forte. Fazer uma observação aqui. Nossa, nunca é o Moura, nunca é o Moraes. Sempre tem mais alguém, cara. Sempre tem mais alguém. É nós, velho. Com É nós. certeza. É tu, da tua esposa, das pessoas que estão ao lado, que pelearam por ti, que tiveram ali, naqueles momentos mais difíceis, pô, deram a mão e disse assim: tu não vai desistir, eu te dou uma surra se tu desistir, seu desgraçado. Vamos! E o cara vai, ó, Exatamente. eu vou. Cara, isso aí, mano. Parabéns aí pelo nós, cara. Aham. Tudo tem história, tem contexto, né? E a Claro, gente tem pô. que valorizar, principalmente quem está ao nosso lado, né? Então a gente não é nada sozinho, efetivamente. Por isso o Sim, nós, né? sim. Tem uma coisa, é muito legal quando a gente ouve isso. Só que eu tenho uma certa sensibilidade. E como a gente evolui, e é bom a gente evoluir, né, amor? Eu lembro que há um tempo atrás tinha uma coisa que eu não acreditava. Cara, achava que era furada, que é a parada do sócio. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Eu entendo que sócio, Uhum. ele se completa, uma sociedade é muito boa, claro, desde que se tenha os devidos cuidados, mas a sociedade ela é muito, muito, muito boa. E quando a gente vê, eventualmente, um empresário dizer: eu sou o único dono, eu não tenho sócio, passa a impressão de uma certa negatividade e de que a sociedade ela é algo que não é legal. E pelo contrário, a soma de esforços permite que tu vá mais rápido e vá muito além. Então a Sim. sociedade, sim, ela é boa, né? E o fato de se orgulhar de ser um único sócio não é algo negativo. Mas, cara, tem que ter orgulho de ter sócio do lado. Tem que ter Sim. orgulho de dividir também para somar com uma sociedade, com sócio ali na instituição. Com certeza. Eu até compartilho do mesmo entendimento, né? O que eu falo na questão da sociedade é tu analisar os valores e princípios. Se tiver bem alinhado, tiver bem definido, funciona, né? O risco, às vezes que a gente fala do risco da sociedade não dar certo, é quando está desalinhada aí essa questão do propósito, dos valores, os princípios. E fora isso, ela é muito bem-vinda com toda certeza. Porque para a gente poder crescer, a gente, né, com pessoas é muito mais fácil, ideias diferentes, compartilha experiências, então faz todo sentido, por isso concordo aí plenamente com as palavras Sim. do Tony. E, cara, todo mundo é capaz de tudo. Se não tiver algum tipo de patologia, né? Então, se a Sim, pessoa não tiver sim, algum tipo de patologia, ela é capaz de tudo, cara. Eu acredito fielmente. Capaz de ter uma boa oratória, capaz de ser um sim, gestor, capaz de ser um líder, especialista, com expertise num determinado. Todo mundo é capaz de tudo. Mas antes disso, para que realmente a gente confie em alguém, toda essa possibilidade, cara, é a parada dos valores, mano. sim. E daí depois, se conseguir, eu acho que isso vem de quebra daí. Porque isso às vezes é difícil tu encontrar, tá? E eu vivo, como a gente tem, agora vamos pro quarto escritório no Rio Grande do Sul, e como 20 pessoas trabalhando, e eventualmente uma pessoa sai, mas eventualmente uma pessoa entra, né? E daí, quando nos bastidores, conversando sobre contratações, a gente usa o discurso, cara, para atender tem que ser um cara que fala muito, um vendedor. Pô, para cuidar Sim. ali da parte contábil tem que ser um cara mais retraído, que não pode falar lá das finanças para todo e etc, etc. Beleza? O mundo ideal é esse. É tu ter o perfil de pessoa para vaga específica que tu precisa. Sim. Beleza. Alinhou os valores, show de bola. Tá massa. Agora, a gente conseguir esse terceiro ponto, que é a pessoa ter todas as características para a vaga para preencher, é o grande desafio. Porque tu precisa de um vendedor lá no teu escritório.
Cara, se tu esperar um vendedor mesmo, com os atributos do vendedor, tu vai demorar pra contratar, cara. Sim, com certeza. E esse é um desafio, né? Não só na advocacia, como qualquer negócio, qualquer empresa. E essa mentalidade é uma quebra de paradigma, né? E a gente, claro, obviamente, gostaria de já ter esse perfil desenhado, específico, mas nem sempre é o que ocorre na prática, né? Não, E como é que tu vai esperar? Vou esperar, eu preciso de um cara pra atender. Então, beleza, vou começar a fazer entrevista agora. sim, Entrevista. O mês passou, porra, cara, eu vou ter que ver esse contrato. não Não pode dá, parar, né? não dá pra esperar, amor. E até vem uma pergunta aqui saindo daí do script, né? Como que tu faz isso, cara? Como que abriu ali, tu vai abrir um setor. Precisa contratar gente. Tu tem uma empresa que tu contrata pra fazer análise desse perfil ou tu vai fazendo essa entrevista até realmente encontrar ali a pessoa? Então, Moraes, hoje, atualmente, eu não tenho uma empresa, né? Eu sempre fui muito obcecado em estudar gestão de pessoas, gestão empresarial, gestão financeira. Isso eu sempre fui muito curioso e aprofundei muito esses estudos, né? E hoje, né, eu busco fazer as entrevistas com as pessoas e claro que a gente vai, sim, analisar se a pessoa já tem experiência, tem expertise na área, se ela tem esse perfil. Isso a gente não desconsidera, obviamente. Mas a gente vê aquela pessoa que ela tem potencial, que todo, como você colocou no começo aqui, toda pessoa tem essa capacidade, tem esse potencial, só que às vezes tem que ser desenvolvido. E vem aquela parte, a mentalidade da gente criar processos bem definidos dentro do seu negócio para fazer o treinamento da pessoa. E a Boa. gente, então é uma das formas. Só claro, a gente tem alguns roteiros ali da entrevista, quando a gente conhece a pessoa, a gente quer sempre saber a história de vida dela, o que motivou ela a estar na área, buscando essa oportunidade e ver se faz sentido ou não aquela pessoa estar ali ocupando aquela determinada função. E a gente consegue sentir, até pela experiência hoje que a gente tem, a nossa trajetória, a gente consegue sentir se a pessoa ela vai ser capaz ou não de desenvolver, né, de treinar essas suas habilidades, aprimorar e aderir ali àquela função especificamente. Então hoje tem sido assim a nossa metodologia. Graças a Deus tem funcionado muito bem para nossa operação e cada um às vezes tem a sua forma, a sua metodologia diferente, né, da nossa especificamente, mas para nós faz todo sentido dessa maneira. Cara, mas o que tu falou, esses dias eu tive um breve diálogo com uma pessoa que trabalha em uma empresa que daí faz a reunião de currículos e daí pelo perfil que eu pedi a pessoa ela marca uma entrevista. Mas antes de precisar utilizar, né, a empresa acabei fazendo a contratação nesses moldes que a Sim. gente ainda faz. Mas a próxima contratação eu vou voltar a ter um diálogo, né? Acabou que a gente conseguindo efetuar a contratação antes de necessitar do trabalho dessa instituição, mas bem interessante. Porque Sim. o que a instituição faz? Tu manda para ela o perfil que tu precisa, com todas as características, né? Seja relacionado à formação, seja relacionado a como a pessoa é, a remuneração, coloca tudo lá. E daí eles trazem pessoas que realmente se encaixam naquele perfil. Perfeito. Isso já auxilia demais, Já né? auxilia, É muito porque daí importante. tu cai só na parada dos valores, né? Sim, Porque os sim. outros atributos deles, em tese, vêm Já tem a alinhados já. pré-análise pré-definido, né? Sim. Sim. E, cara, porque vou fazer direito. Vou me incomodar um pouquinho. Por quê, cara? Essa é a pergunta, né? Eu sempre costumo fazer essa pergunta quando eu estou entrevistando alguém, né? Seja estagiário, advogado, o que te motivou, o que te levou a fazer direito, Sim. né? E por que eu pergunto isso também, aproveitando o gancho? É porque todo mundo geralmente tem uma história, tem um contexto, né? E na minha vida não foi diferente. Desde criança eu presenciei algumas situações de injustiça, né? Que aconteceu aí na família. Situações de processos errados, confusão de partes no processo, coisas graves. E aquilo me gerou um senso de justiça. Eu pensava, poxa, que injustiça, né? Aconteceu isso. E as pessoas não têm voz, não poder se defender, não conseguir fazer justiça efetivamente. E aquilo despertou dentro de mim. E foi passando ao longo dos tempos. Presenciei outras situações, aconteceu outras situações. E eu fiquei com aquele calor, né? Eu quero talvez estudar direito. Só que, é claro, a gente fica um pouco indeciso. Em algum momento pensei, vou ser bancário, pensei outras alternativas, né? Bem diferente, mas enfim.
e aderi aí ao direito e fez todo sentido para mim. Então, o contexto que me levou, que me motivou foi de fato, né, esse histórico aí, o intuito, né, de buscar exercer o direito, de dar voz a quem não é ouvido, fazer justiça, né, exercer de fato aí o direito das pessoas e elas poder contar com um profissional diferenciado, aquele que vai dar atenção, que vai ter empatia pelo caso, se colocar no lugar da pessoa, que muitas vezes acaba acontecendo falhas, né, é natural, Sim. infelizmente, né? E essa situação que tu coloca, amor, ela tem total sentido. Tu colocou falha processual. Porque muito sobre o direito e sobre medicina, todo mundo entende um pouquinho. Por quê? A medicina ela é meio que em muitas coisas óbvias, claro, tem muitas questões técnicas. O direito, ele é muito óbvio, em que pese também tem suas peculiaridades. Sim. Mas a medicina tem o procedimento. O direito tem o processo. Então, às vezes, a pessoa tem o direito, mas processualmente perdeu. A pessoa, existia uma injustiça, ela tinha o direito, mas um erro processual fez ela perder. Exatamente. Então, tu foi muito feliz quando tu disse erro processual. E sexta-feira, cara, eu conversava com uma pessoa sobre a importância do prazo, velho. Demais, né? Cara, Demais. tem o direito. Tinha o direito. Fulminou. Fulminou, velho. Não tem o que fazer. Fulminou. Um erro processual. Eu lembro de um caso do Dr. Gilmar, Sim. que uma empresa executou a outra e errou o nome. Só errou o nome da empresa. Fez um pedido de legitimidade passiva. Quase 1 milhão de sucumbência. Uau. Bastante coisa. Uma ilegitimidade passiva. Uma ilegitimidade passiva em Balneário Camboriú em demandas de milhões, cara, é 2 Sim. palitos, velho. Sim. É 2 palitos. Um erro processual. Daí a empresa, não sei se com influência, algo nesse tipo, foram recorrendo. Daí, no frigir dos ovos, ele terminou com 50 mil de sucumbência. Mas ainda tá valendo. Foi uma peça. Sim. E daí teve toda uma questão ali. Mas tudo isso que eu falo é pra gente destacar, né, Moura, cara, que tem o direito. Mas é a questão do procedimento, né, cara? Tem que cuidar, tem que ter uma atenção, tem que ter uma atenção, um É cuidado o procedimento. para evitar esse tipo de situação. E a gente vê muitas coisas acontecendo, né? E hoje a gente busca fazer o diferente, né? O cuidado, o zelo, a atenção. Não deveria ser o diferente, mas comparado muitas vezes acaba sendo o diferencial de muitos profissionais, né? Que se destacam justamente por esse tipo de situação. Né? E a falha às vezes nem é do próprio profissional, né, que está atuando no caso também, mas até do próprio judiciário, né? A gente se deparou já com muitas situações onde o judiciário ele comete falhas, comete erros, né? E é todo um sistema jurídico que tem suas etapas, seus procedimentos, e é um procedimento como o prazo, por exemplo, que não é observado, não é seguido, ou a parte ilegítima, que acaba afetando todo o processo e trazendo um prejuízo aí para a parte, infelizmente. Por isso eu acho muito legal a gente ter setores no escritório. O setor de vendas, fechamento de contrato, ele não pode se confundir com o setor processual. É diferente, cara. Sim. É diferente. Não se confunde as duas coisas. Dá pra fazer os dois? Claro que dá. Mas se tiver um setor para cada coisa, dá mais certo. Aí vem a organização, né? A organização. Dividir ali os processos. E essa parte do setor comercial, até fazendo um adendo, poucos colegas, pelo menos pelo que a gente tem conhecimento, tem conversado, né? Eles aderem a essa ideia efetivamente de ter um setor comercial efetivamente, né? Eles têm aquele modelo tradicional ainda. É que quando tu fala comércio, aí ferrou. Como assim? Como assim? Como assim setor comercial? Estão vendendo o que aí? Sim. Estão comerciando o que aí? Ainda é um assunto que não, tem pra, muita... Pra quem tá ouvindo a gente, de repente não escuta, né? Mas se puder colocar esse adendo. Por que assusta o termo comercial, se puder responder pra galera? Perfeito.
O maior problema que a gente encontra hoje é justamente as restrições da OAB, né? A gente tem que ter uma cautela, um cuidado como a gente aborda as questões de venda do nosso serviço, né? Então, hoje as nossas divulgações, por exemplo, de marketing, tem que ser mais cunho informativo, efetivamente, e é, em tese, vedado a gente ir atrás de um cliente diretamente, ativamente. Mas a gente tem meios, tem mecanismos para a gente desenvolver o nosso setor comercial efetivamente. Tanto é que hoje está evoluindo a questão do tráfego pago, já houve muitas mudanças, né, em regulamentações, autorizações, que a própria OAB hoje está mudando o seu conceito. Mas o que pega muito aí para o advogado, para o escritório de advocacia, ainda permanece aí as restrições ocasionadas pela ordem do advogado, né? Então, quando a gente fala aí o setor comercial, às vezes o advogado fica preocupado, mas como assim o setor comercial, sendo que a OAB proíbe, né, ou veda a gente captar, prospectar um cliente de certa maneira. Mas aí vem a estratégia, vem o planejamento, vem as formas legais da gente desenvolver isso no nosso setor comercial, que é plenamente possível. Então a gente tem que se atualizar e temos que evoluir também com a tecnologia e com o que vem acontecendo hoje no mundo jurídico, no mundo da advocacia propriamente. Pô, perfeito. E cara, onde é que exatamente está localizado ali? Me chamou uma atenção, me chamou a atenção até quando eu fui lá conhecer o teu escritório. Se puder compartilhar aí com nós onde é que ele está localizado. E que audácia é essa, cara? De alugar um apartamento inteiro e a cobertura tu morar, porra. Pô, o cara, esse castelo aqui é meu. Então, doutor, está localizado na cidade de Brusque, né, próximo do tiro de guerra, no bairro São Luís, Rua Prefeito Adolfo Walendowski, né? E a nossa ideia ali foi estratégica, né? Justamente teríamos a residência e já teríamos a nossa parte comercial, muito conveniente, né? A propósito. Então, facilitou bastante, né, para nós e o local é bem estratégico, o ambiente lá, o escritório, muito bem planejado, né? E para nós ficou excelente, 100%. Então fica próximo do fórum, próximo do centro, é próximo de tudo ali, né? Então até para os advogados hoje que tem lá no escritório, os estagiários também, a maioria deles estão próximos ali de nós. Isso facilitou bastante aí na nossa operação. Mas foi algo realmente assim pensado, planejado, né? Estudei bastante para ver aonde que nós iríamos estruturar o escritório. E ficou muito bom ali a propósito. Cara, ficou legal demais, tá? Eu mesmo, pô, quando eu fui lá a primeira vez, eu fiquei encantado, tá? Com toda a estrutura. Sobretudo quando a gente entra lá no setor comercial, né? Onde o pessoal atende, etc. Pô, um monte de mesinha, galera, um monte de cabeça. Mas eu pensei, pô, o que é isso, cara? Lembrei do filme do Charles Chaplin, todo mundo... Brincadeira da parte. Mas é isso aí. Produzir, cara. Exatamente. Nada mais é um escritório que uma empresa, cara. Exatamente. E Claro. a gente tem que organizar a nossa estrutura, né? Planejar e definir os setores. Isso é importante. Como o doutor aqui já tem bem definido, as áreas de atuação, né? O setor comercial, deixar separado, organizado para te ter clareza nas informações e principalmente nos dados também, cara, né? Até para que não tenha, velho. Esses dias até uma pessoa disse, cara, mas não dá pra tirar isso aqui e botar pra cá? Daí eu falei, mano, se eu tirar isso aqui e botar pra cá, vai dar conflito de interesses. Sim. E daí tu ter conflito de interesse dentro de um próprio escritório, cara, começa a gerar, né, um ruído bem desconfortável. Não então é, evitar. não é interessante. E o direito, ele permite algo muito legal, porque ele é muito amplo, né? Muito então demais. permite que tu tenha várias áreas e não exista conflito de interesse dentro do próprio escritório a respeito das áreas, porque eu não vou fazer esse trem aqui, cara. Nem sei também. Exato. Direciona pro outro lado. É bem isso. Por exemplo, hoje, né, o nosso escritório é full service. A gente tem atuação em diversas áreas e cada profissional ele tem uma área de atuação específica, né? A gente evita aí qualquer tipo de conflito também e aí a gente pensa também na qualidade, né? No bom atendimento, a excelência ali no resultado do processo efetivamente, tendo uma pessoa definida já para aquela área, para atuar naquele processo, e isso a gente tem muito bem definido, muita clareza, né? E a gente faz o alinhamento, reuniões semanais, né, com o advogado responsável da área, e a gente consegue hoje ter essa estrutura, principalmente para a parte empresarial também, né? Que o empresário ele precisa de diversas atuações e muitas vezes dependendo, claro, cada caso, cada situação, cada empresa.
Então isso favorece bastante para nós, hoje funciona muito bem. Esses dias esteve aqui trocando uma ideia com nós, o Borba, aqui de Tijucas. Eu acho que tu fez um escritório parecido com o dele. Tem uma sala de atendimento, e daí aqui a área de trabalho, né? Uhum. E daí quando precisa alguém atender, vem nessa sala, é isso? E isso, tem a sala de reunião, exatamente, é bem isso, né? E aí tem a outra sala separada que é a minha sala daí, isso. Ah, tem a tua sala Tem, exclusiva. tem a minha sala exclusiva Entendi. também, Então, eu achei isso. que a sala que tu trabalhava era a única sala de atendimento. Não, tem aqui a Não, galera trabalhando isso. e E daí a tem a galera outra vai lá. sala de reunião, ali tem, se eu não me engano, 9 lugares ou 10 lugares aproximadamente, Sim. para, né, realizar nossas reuniões, atendimento, e também atendo na minha sala diretamente. Pô, massa, bacana, bacana. O Borba, ele fez algo muito legal. Ele pegou e dividiu a sala dele, o escritório dele assim. Sala de reunião, sala de atendimento. Aqui área de trabalho. Todo mundo trabalha aqui. Todos. Daí tem só um ar-condicionado. Pegando toda a galera, inclusive o Borba. Reunião aqui. E sempre que alguém querer atender, atende só nessa sala. Interessante o modelo, né, cara? Interessante. É que a organização né, funciona para o escritório mas planejamento. mas qual o detalhe aqui? Não tem como atender ao mesmo tempo. Isso acaba dificultando um pouco se for Isso. necessário, né? Por exemplo, o escritório full service. Que nem nós aqui, a gente tem 1, 2, 3, tem 6. Tem 6 salas de atendimento. Se tem uma sala só de atendimento, cara, não dá pra colocar agenda. Mês que vem. Sim. Consulta, só mês que vem. Isso é um dos problemas, né? Hoje, por exemplo, nós temos a possibilidade de atender 2 clientes simultaneamente, né? A depender até consegue atender 3. A gente tem outra sala à parte lá também, né? Mas a gente tenta organizar o máximo possível a nossa agenda hoje para conseguir conciliar todos os nossos compromissos, todas as nossas reuniões, os atendimentos, mas se eventualmente intensificar, e é interessante tu ter mais salas disponíveis para atendimento, sem dúvida. Claro que aqui, e daí deixar registrado, né, o Borba, ele trabalha com público high ticket. Eu é full service. Então, cara, eu toro o pau, mano. Acho que a gente é até meio parecido. Sim, é isso cara, aí. mano, o que a gente não vai fazer? Trabalhar com prejuízo. Não teve prejuízo, vem pra cá. Essa semana até a gente vai pesquisando ações, né? Quando acha uma ação que tá em alta, a gente escala ela, faz só ela, né? E agora a gente tá num momento de fazer ação de insalubridade. E eu sempre digo, cara, a gente não vê o valor que o cliente vai trazer financeiramente pra gente. A gente vê o valor que ele vai trazer para o escritório em história. Sim. Então, daí tem um valor mínimo para não gerar prejuízo. Né? Claro. Mas atingir o valor mínimo na ação, fecha o contrato, tora o pau. Daí a média de que a gente ganha nas ações de insalubridade é R$1.000 de honorário aproximadamente. Então, R$3.000 lá pro cliente normalmente. Cara, mas de cada 10 ações, uma fecha acordo de 40 mil. Olha só. Só que tem que ter as 10 de um. Tem que ter as 10 de um. Tem que ter as 10, senão não Sim. dá. Então daí o cara vai indo. Seguindo nessa linha, cara, se eu te perguntasse, Morão, aquela pergunta bem capciosa, né, velho? E para aquele que nos vê aqui, a gente dá aquelas paradas, né, intencional aqui no nosso bate-papo para ficar mais diferente dos que usualmente a gente vê que são formalizados, né? Sim. Cara, se tu pudesse definir, Mora, a tua missão em uma frase, qual seria essa frase, mano? Foi ele que montou a frase, tá? Não foi eu, cara. Frase tua, não foi eu. É o roteiro esse aqui, ó. Vamos lá. Moraes, hoje eu tenho pra mim que eu quero ser diferente e fazer a diferença na vida das pessoas. Através, né, da minha vida profissional, eu quero transformar vidas. Eu quero trazer soluções para os problemas das pessoas. Eu quero ver as pessoas satisfeitas, felizes, e, né, alcançando aí o seu resultado, o seu objetivo, o seu sonho. E a gente hoje nós fizemos a diferença na vida da pessoa através do nosso trabalho.
E claro, a gente tem um lado humano, efetivamente. A gente tem que ter isso. A gente tem que ter empatia, tem que ter a sensibilidade ali com a pessoa, com cada caso, cada situação. Tem casos que exigem mais do que o normal. Então, hoje, realmente, assim, o nosso intuito, né, é fazer a diferença aí na vida das pessoas. Nossa principal missão. E quando eu falo fazer diferença na vida das pessoas, não é só os nossos clientes, efetivamente. É quem está conosco ali, os nossos colaboradores, advogados, estagiários, nossa família, é a sociedade, os nossos amigos, é de maneira geral, é de maneira ampla, a gente deixar efetivamente um legado. Esse é o nosso principal Porra, de sonho e arrepiar, né, objetivo. mano? Que massa ouvir isso. Legado. Exatamente. Legado. O que tu vai deixar, cara? Mas é desafiador, tá? Demais, demais. É muito desafiador. E tu teria uma frase que define isso? Eu não tô te botando pressão, foi tu que falou aqui, ó. Uma Sim, frase. sim, sim. Claro, claro. Não, mas o... A nossa ideia é o quê? É transformar a vida das pessoas. Objetivamente, transformar a vida das pessoas. Massa, Né? massa. E uma coisa assim que eu costumo falar nessa frase, né? Além da vida, e isso eu acho que faz sentido, faz parte, né? Transformar a vida das pessoas e os seus negócios efetivamente. Porque a gente atua também, queira ou não queira hoje, com muitas questões patrimoniais das pessoas, com muitos negócios, com muitos, né, sonhos e objetivos empresariais. Então, eu digo sempre questão de transformar a vida efetivamente e o negócio da pessoa. Quando a gente entra para ser um parceiro, a gente vai aprofundar os negócios da pessoa, auxiliar ela da melhor forma possível. A gente vai estar orientando, analisando questões preventiva, consultiva e tentando evitar muitas vezes até questões litigiosas. Então fica aqui essa frase nesse sentido. Cara, transformar a vida das pessoas e os seus negócios. E nessa linha de transformar a vida das pessoas e os seus negócios, ô Moura, me diz uma coisa. Tá focado ainda mais na pessoa física ou tá de uma maneira tendenciosa indo para pessoa jurídica? A gente tem um misto de atendimento, pessoa física, pessoa jurídica, tá? Então acho que está bem equilibrado, bem diversificado nesse sentido. É legal pulverizar, né? Porque daí Sim. tu não... Por exemplo, quando tu tem vários setores, tu não fica à mercê de um. Sim, exatamente. Por exemplo, mês passado, cara, o setor civil foi animal, velho. Porra, veio umas busca e apreensão, eu aprendi contigo esse trem aí. Caraca, Que maravilha. puta lá merda, meu Deus do céu, rapaz, o cara acha que vai ficar rico. Tô rico. Chega o próximo mês, opa, deixa eu ver esse negócio aqui, tô pobre. Faz parte. Vem uns balão, às vezes, legal, né? Acontece. E daí esse mês o setor civil deu uma acalmada, o setor trabalhista, bull. E o mês que vem, daí eu tava fazendo a previsibilidade. Do mês que vem, o setor civil e o setor trabalhista vai dar uma enxugada. Mas o setor previdenciário, buf, com os RPV. Olha Cara, só, então assim, é muito legal essa... E isso, quando tu faz com pessoa física e com pessoa jurídica também. Ontem bati um papo com a doutora Amanda e ela só faz empresa, cara. Só empresa, E ela mais contando, específico. cara, do legal que é a previsibilidade. Uhum. Tem 20 empresas, cada empresa paga lá um valor mensal, então é previsível, né? Sim, exato. E nós que trabalhamos com pessoa física, especificamente eu aqui, a gente não tem nenhuma empresa. Nenhuma empresa, cara. Olha só. Tá, processamos todas. E aí vem o detalhe na gestão, tu analisar o perfil do seu cliente também, tu entender quem que é o teu cliente, né? Isso é importante. E a gente tem hoje bem definido isso, que ele está diversificado, está equilibrado efetivamente. Para nossa operação faz todo sentido, né? Que nem a doutora Amanda, como você estava comentando, ela foca em empresa especificamente. Para a operação dela funciona, faz sentido, tá tudo certo, né? Tu não precisa também, tem que atuar nos dois, ou tem que atuar só num específico. Depende muito de cada um, como funciona o seu procedimento do seu escritório. Legal, né? o ter sentido tem tudo a ver. É isso aí. Beleza, show de bola. Cara, vem aqui comigo. Galera, como é que tá aí o pessoal ao vivo, Olivia? Manda aí pra nós. Tá tranquilo? Algum comentário? Vamos ver aqui, vou até entrar aqui e dar uma olhadinha. Tu tem o Twitch ou... Eu não tenho ele aplicativo, não né? tem ele aplicativo? Mas eu acesso. Deixa eu entrar virtual. aqui no ao vivo lá pra ver como é que tá. Postei um stories antes, não foi, rapaz? Eita, maravilha. Não, acho que eu postei lá
Ah, postei lá no Instagram, vou compartilhar aqui comigo mesmo. Compartilhei lá no... Ah, não. Mas perfeito. Galera, pessoal que tá aí ao vivo com nós, muito obrigada. Cedinho, cedinho aqui. Tem uma frase que eu gosto muito, tá? Que Deus ajuda quem ajuda. E só tem um meio, é levantar cedo e dormir tarde. Se tu levantou cedo por costume, show de bola, é legal. Significa que tu dormiu cedo, isso é bom pra saúde, etc. Agora, se tu levantou cedo aí pensando, cara, eu vou dar uma espiada no podcast do Moraes, lá vou dar uma espiada lá no bate-papo lá do Mora, aí, me dá um oi lá que depois eu vou te mandar um presente. Amigo, olha só. Chegou aqui, agora, caiu de paraquedas, pra dar uma espiada. Até agora, a gente conversou um pouco com o Mora aqui e entendemos um pouco da história dele. Descobrimos aqui onde é que é o escritório, se você já não sabe, depois olha a reprise ali ou se inscreve no canal, daí depois vai vir os cortes, provavelmente um dos cortes vai ser ali a localização do escritório, com que trabalha, como trabalha, os desafios e principalmente, isso aqui é muito importante pra gente enquanto pessoa e pra gente enquanto empreendedor, é ter bem claro qual é a tua missão de vida, qual é o teu propósito. Colocou sem titubear aqui. E isso é importante você ver num profissional quando você for contratar. Esse cara tem propósito? Esse cara sabe para onde quer ir? Esse é o primeiro passo. Quem é o Moraes? E a resposta cirúrgica, rápida. Esses são os profissionais que tenho certeza que se na vida tem objetividade, tem respostas concretas e não titubeam, lá para realizar o trabalho para ti também vão ser. Então vem cá, agora vamos pro seguinte, vamos pro segundo fight aqui. Primeiro bloco, entendemos aí quem é o Moura, conhecemos um pouquinho da biografia dele, agora a gente vai entrar pro tema especificamente falando, vamos falar aqui de um diálogo um pouco mais técnico, mas de uma maneira simples e que você, tenho certeza, vai compreender, que é a matéria de direito bancário. Então, vem cá comigo que agora o bicho vai pegar. Moura, meu amigo, vamos lá. Começando com uma clássica aqui, cara. Se tu puder citar, pelo menos aí, uns 3 abusos bancários que são os mais comuns aí que os consumidores eles enfrentam. Cara, eu vou te dizer, nem advogado às vezes percebe. Quem dirá o consumidor, mano? Exato, Compartilha aí exato. conosco. Vamos lá. Os mais comuns, primeiro, né, que o pessoal fala muito, juros abusivos, né? Muitos contratos possuem juros abusivos aí, cobranças indevidas em conta bancária, isso acontece recorrentemente. Veio uma pergunta aqui na cabeça, é uma pergunta minha, né? Perfeito. E também a venda casada. A venda casada é uma prática assim que parece que não tem fim, é recorrente também, da mesma forma. Acho que essas são uma das 3 mais comuns aí que acontece. Tá. Beleza. Venda casada, Juros abusivos juros abusivos. e cobranças indevidas do consumidor. Tá. Então, olha só. Provavelmente acontece lá direto também. Tem ali o Max e a Luísa, a Eduarda e a galera que atende no Cível. E daí de vez em quando eles vêm, Dr. Moraes, mas vem um cliente aqui, cara, tem uma cláusula abusiva. Tem lá juro abusivo. Sim. Tem lá sim uma ilegalidade. Mas, mano, se entrar com a ação vai ganhar R$300, velho. Como que tu faz a precificação para te entrar com essas ações de direito bancário, uma vez aí que é ali a tua especialidade, é o que tu manja? Como que tu faz essa precificação, cara? A gente tem muito bem definido ali a demanda, o valor da demanda, né, para fazer sentido para a nossa operação hoje, pelos custos que a gente tem e tudo mais, né? E então, claro que se o valor ele for muito baixo, às vezes não compensa a gente assumir o caso e entrar com um determinado processo. Hoje a gente tem demandas mais focadas em ações revisionais e ações de busca e apreensão, defesa em busca e apreensão efetivamente, né? E a gente tem um ticket ali que a gente estabelece pelo menos R$3.000 de honorários iniciais, pelo menos. Então, a gente faz ali um corte em determinado valor. Existe exceção também, obviamente existe. Tem alguns casos que a gente assume com valores um pouco mais abaixo,
mas o nosso foco, o nosso objetivo efetivamente são ações que o débito, o resultado financeiro para o cliente, ele vai superar aí esse ticket que a gente está estabelecendo para a nossa operação. Caraca, que curioso. Nós é 3 mil também. A 3 mil também? Tirou da onde esse valor? A gente fizemos cálculo, análise, planejamento, e a gente soma esse 3 mil de inicial, e a gente pensa depois no final também para a gente ter uma média, né? Aí a nossa média ela já sobe um pouquinho mais a régua. Então tudo depende aí dos custos também que o escritório tem, e a prospecção que a gente está trazendo. A gente estima, vamos prospectar X cliente, X contratos, para a gente fazer um equilíbrio aí, um cálculo que faça sentido também. E aí entra uma aritmética aí um pouquinho mais detalhado. Sim, sim. Perfeito. E, cara, é uma situação em que, se a gente não ter esse cuidado aqui, paga para trabalhar. Paga para trabalhar. Semana passada eu estava conversando justamente isso com um colega, né? Ele comentou comigo que estava um pouco desmotivado, um pouco desanimado. E aí eu comecei a conversar com ele um pouquinho sobre a gestão do escritório, a gestão financeira. E eu dei algumas ideias para ele, coisa que ele não estava pensando. Né? Que massa isso! Cara, agora eu gostei. E aí ele... Isso é legal. Exato. E ele se motivou. Cara, isso de compartilhar, fazer assim, mano, vem, pai, não desiste, caralho. Vem aqui, os caras querendo desistir da advocacia, pô. Exatamente. Não, tá muito comum, tá? Os advogados, a gente tem conversado com muitos aí, cara, tão triste querendo sair da advocacia, mudar de profissão efetivamente. Só que às vezes é uma conversa, assim, uma troca de experiência, um compartilhamento, é uma mudança que às vezes é simples dentro da sua operação, que vai mudar esse contexto, vai alavancar o seu escritório, principalmente parte financeira, né? E aí às vezes o erro tá onde? No fechamento. Né? Às vezes a pessoa ela faz um mau negócio, paga para trabalhar. Era o que estava acontecendo com esse advogado e ele transmitiu esse sentimento, essa sensação. Pô, doutor, eu não consigo, sabe? Parece que eu estou pagando para trabalhar. Eu falei, cara, como é que tu fecha os teus contratos? Tu planta honorários iniciais, honorários finais? Ah, não, geralmente é só honorários iniciais. E eu comentei para ele, eu falei, cara, tudo bem, tu quer trabalhar com honorários um pouco mais baixos, mas pelo menos prever honorários finais efetivamente. Planta inicial, final. E hoje eu vou te falar, 90% dos nossos processos, a gente, ou mais até, a gente plantou inicial e final. Inicial e final. É regra no meu escritório. Plantar honorários iniciais e finais. Porque quando depois dá aquele giro, aquele tempo, tu vai sentir o efeito. E aí vem a compensação. Poxa, trabalhei 3 anos num determinado processo, mas eu tenho honorários finais. Eu vou ficar contente, vou ficar feliz, satisfeito, porque eu vou receber valores finais. E o que estava acontecendo com esse advogado é que ele só aplicava inicial, e aí chega lá na frente, ele, cara, não tem mais nada para receber. E eu trabalhei 3 anos nesse processo, e somando, dividindo pelo tempo que durou aquele processo, fica um valor irrisório e que realmente acabou não compensando para a pessoa. E isso é um diferencial que hoje, para a nossa operação, cara, tá fazendo todo sentido. A gente já tá sentindo aquele efeito bola de neve, porque vem o inicial, vem o final, inicial, final. E faz todo sentido. Agora, cara, em demandas de escala, como trabalhista, previdenciário, porque olha só, a gente tem ali os honorários iniciais, temos os honorários finais e temos o público. Sim. E tem um público que, cara, é difícil tu ter o honorário inicial. Por quê? Hoje a gente cobra nas ações trabalhistas 30%, nas ações previdenciárias 30% mais 3 salários. Sim. Tá comum a galera cobrar 20%. Sim. Tá comum cobrar 25% no previdenciário. E tá cada vez mais comum o cliente me questionar, tá, doutor, mas o outro faz por 20. Tá, doutor, mas o outro faz por 25. Sim. E eu vou te dizer que esse desafio a gente está enfrentando em algumas reuniões. Como a gente implantar algum tipo de honorário inicial nessas demandas também de escala, que é previdenciário e trabalhista.
Sim. Cara, eu cheguei até a pensar, já são ideias que a gente está trabalhando, né? Já fugindo um pouco do bancário, mas falando de gestão, que é um tema aí que também instiga todos os colegas advogados, né? E também a própria sociedade para entender que tem um custo a advocacia, né? Sim, com certeza. Mas tipo um valor ainda que simbólico, né? Pro Exato. início, né? Na parte previdenciária e trabalhista, a gente sabe o desafio que é, isso aí Aham. sem sombra de dúvida, né? E a prática também comum é muitas vezes não cobrar honorários iniciais. Na trabalhista eu já vejo às vezes um pouco mais de empecilho quando tu estás representando aí o trabalhador, que às vezes ele já vem numa situação vulnerável, difícil, está em situação de desemprego, pelo menos em alguns casos. Claro que tem exceções também. Já no previdenciário, a gente tem uma prática de cobrar ali pelo menos um valor de consulta no início. E a gente vem aplicando, vem sendo bem sucedido. Claro que existe aqueles clientes que têm algumas objeções. E a gente tem trabalhado focado em quebrar essas objeções do cliente. A gente tem Cara, que legal. demonstrado, a gente tem tentado demonstrar para ele a qualidade, a excelência do nosso trabalho efetivamente, né? A atenção, a dedicação, o zelo, especialidade também, que vai ter um profissional ali que ele foca, que ele dá essa atenção específica e a gente tenta quebrar sempre cada objeção que ele nos apresenta. Então, tem funcionado, tem acontecido, a gente tem conseguido cobrar. Claro que também existe as exceções, então a gente analisa. Às vezes, poxa, a pessoa está numa situação de extrema vulnerabilidade, a gente vai ter aí essa empatia também com o cliente, se ele não tiver essa condição, essa possibilidade. Mas a gente tenta sempre ter essa regra de cobrar honorários iniciais também no previdenciário. Só que sabemos aí o desafio, tá, doutor? Isso aí com Cara. toda certeza. Mas voltando aqui pro direito bancário. Obrigada pela maleabilidade aí. Que o direito bancário, direito previdenciário, vira e mexe, eu tô puxando a sardinha pra cá, né? Sim, sim, faz parte. Cafezinho, doutor? Não, tudo certo. Tá de boa? Obrigado, Então agradeço. vou servir aqui um cafezinho aqui pra mim. E doutor, se me permite ali, uma segunda indagação. Como que o consumidor, ele pode saber, de uma maneira um pouco didática, se realmente existe ali algum tipo de ilegalidade com relação a juros ali no contrato Uhum. dele? Teria como responder de uma maneira mais... Certo. Tentando assim simplificar ao máximo, né? Cálculo, né? Muitas vezes, tu somar, primeiro verificar qual que é o valor base do teu contrato, qual é o valor que tu estás financiando, e tu fazer uma soma, somar a tantas parcelas, X valor, que vai, né, a dobrar ou quase triplicar o valor financiado. Muitas vezes ali tu já consegue ter uma noção, ter uma base. Claro que hoje, no início, comentasse, a taxa de juros está altíssima, a Selic está alta. Então, isso faz com que aumente a taxa média de mercado e dificulta ali, muitas vezes, até mesmo a revisão do contrato. Então, tem que ser analisado cada caso, cada situação. Para o consumidor, é um pouquinho delicado ele ter realmente a real noção se é abusivo ou não, porque existe toda uma questão técnica por trás aqui. Realmente, tu tem que aprofundar. Tu tem que pegar a taxa média daquela operação e aí tem que ver, financiei um veículo, aquisição de veículo. Tu vai ver qual é a taxa média de mercado e comparar também com os entendimentos dos tribunais para verificar se tem ou não abusividade. E o consumidor, obviamente, ele não vai conseguir fazer isso. Mas é importante ficar essa dica, se ele calcular, ele vê que, não, poxa, parece um valor muito exorbitante, né? Pô, dobrou, quase triplicou o valor do seu financiamento, já fica o alerta, procure um advogado da sua confiança. Procure advogado para fazer análise, fazer o estudo técnico do contrato e verificar se tem ou não juros abusivos e se é possível revisar qual é o benefício que a pessoa vai ter efetivamente aí caso ela venha revisar o seu contrato. Cara, é uma conta básica, né? Pô, financiou 10 mil, tá pagando 30. Já dá para ter uma Que noção. é isso, né, Já dá para mano? ter uma noção. Já. E acontece, nós já pegamos contratos que mais do que triplicou o valor. É coisa absurda, né? Claro que são alguns contratos ou alguns bancos que praticam esse tipo de Sim. conduta, mas o consumidor fazendo esse cálculo já vai, né, criar um alerta ali, imaginar, poxa, eu estou pagando demais aqui nesse contrato. Vale a pena procurar um profissional, um advogado da sua confiança e analisar o contrato para ver se tem possibilidade de revisão. E vocês cobram daí pra fazer essa análise? Normalmente a gente cobra ali uma consulta para fazer essa análise, normalmente, né? E claro que se ele já é cliente do escritório, às vezes a gente dispensa, a gente faz ali a análise, né? Porque a gente já tem hoje toda a expertise, ali, a facilidade de entender
É claro que dá trabalho, isso aí é indiscutível, né? Dá o trabalho ali de tirar um momento, analisar o contrato, ver taxa média e tudo Sim. mais. Mas aí depende se ele for nosso cliente já no escritório. Em algumas situações a gente até dispensa essa cobrança, mas a regra é a gente cobrar para fazer essa análise. Porque a parada do só dar uma olhadinha, cara, não é só uma olhadinha, meu. Não, Tu de maneira tem, alguma. tu tem o antes, que é o início. Tu tem o durante, que daí é tu se debruçar. E tu tem Sim. o depois, que é, sim, tu disponibilizar o resultado do que for o trabalho. Então, nessa brincadeira aqui de começo, meio e fim, ô Mora, se tu fazer em 1 hora, tu tá voando. Tá voando é bem mais de 1 hora, cara. É, Conversar, trocar ideia, depois, beleza, trocou uma ideia e daqui a pouco nem é contigo, tem que passar pro outro, já passou de 1 hora. exato, exato. Então, Então, por isso tem que levar tudo isso em uhum. consideração, né, para cobrança. Cara, e essa aqui é massa. Uns 2 casos aí que realmente, 3, que vale a pena aí a gente pedir a revisão do contrato, doutor Moura. Uns 3 casos que vale a pena. É. É, assim, normalmente, né, tendo juro abusivo, capitalização diária, é uma situação que compensa, que vale a pena se tiver o benefício, um valor agregado ali do contrato. Então, tudo depende do ticket que a gente estabelece, né? Mas, por exemplo, pegamos um financiamento de um veículo que ele tem juros abusivos. Vai, dependendo do resultado, ele vai sim compensar, vai valer a pena para o consumidor, ou até mesmo aquelas situações em que o consumidor ele já está inadimplente, ele já está com o seu financiamento atrasado, não consegue mais dar volta. Aqui é importante usar como estratégia, como ferramenta, a própria ação revisional para até mesmo depois atingir um objetivo do quê? Ah, De que massa! negociação, Boa, gostei. de Uhum. negociação, que é o que a gente acaba fazendo em muitos casos. O cliente, né, às vezes, não tem aquela determinada abusividade que a gente gostaria, mas ele está inadimplente. A gente usa como ferramenta, como instrumentação revisional efetivamente. Questão de busca e apreensão de veículo. Cara, é sensacional. Tu tem uma matéria de defesa, né? Questão de juros abusivo, capitalização diária de juro, quando não tem um índice diário, ele é abusivo também. E a gente já reverteu muitos casos de busca dessa maneira. E aí compensa, vale a pena, né? Tu exercer esse direito e trazer um resultado, trazer um benefício para o cliente. Então, não só a ação revisional propriamente dita, mas como a defesa na busca e apreensão, trazendo aí como matéria de defesa a ação revisional efetivamente. E claro, também tem aquelas situações de busca que existe irregularidade na notificação. Cara, esse caso também é muito interessante, muito pertinente e muitos consumidores às vezes nem sabem do seu direito, acreditam que está perdido. Né? Muitos deixaram de exercer o seu direito, né? O veículo foi vendido em leilão, o banco levou e nunca mais prestou conta, nunca mais deu satisfação, nunca mais pagou valores que eventualmente seriam devidos ao consumidor. E aí é interessante também aqui essa matéria, esse tipo de demanda. E ações indenizatórias, né? A gente já teve algumas situações, por exemplo, que aconteceu do banco, ele simplesmente, sem aviso prévio, suspendeu o crédito da pessoa ou reduziu o crédito da pessoa. Isso é uma coisa também que acontece. E em algumas situações é bem comum a propósito, né? Cancelamento de cartão de crédito sem um aviso prévio, sem uma notificação, também tem essa parte de ações indenizatórias, às vezes cobrança indevida de valores e negativação do nome da parte. Isso aqui diariamente tem ocorrências, tem, né, situações de processo indenizatórios por dano moral, por dano material efetivamente, e são ações também bem interessantes aí de serem trabalhadas. Pô, legal, é um leque aí que, pô. Não, há dias atrás a gente teve uma aprovação, no sentido de, me corrija se eu estiver errado, de uma busca e apreensão extrajudicial pelo banco do Sim. veículo. Cara, Uhum. que bagunça vai ser essa, meu? Então, a gente Assim, está na expectativa. eu vou te dizer, sabe o que eu pensei? Bah, vai dar mais ação. Justamente esse Cara, é o nosso juro, pensamento. juro que eu pensei isso. Eu pensei, cara, com o poder judiciário extremamente formal que é, cara, que tem lá o cartório, tem lá a distribuição, Sim, tem o juiz, 30, 40 assessor, que, em tese, cara, porque assim, pode falar as críticas que for do Poder Judiciário, mas existe uma formalidade. Não teve um aperto de botão, o negócio não acontece. exato. A formalidade do Poder Judiciário é muito maior que a formalidade dentro do nosso escritório. Tem fiscalização. E dá uma folia de erro.
Exatamente. Tu imagina isso acontecendo no cartório, velho? A, Isso a- vai ser uma loucura! Vai ser uma loucura! a gente está acompanhando aí essa movimentação, essa atualização. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Direito Bancário de Brusque, né, ali da Caraca, que OAB. massa! Isso. E a gente está se mobilizando aí para fazer estudos, análise. E a gente verificou que foi sim aprovado, já está tudo encaminhado. Só que tem ali fazer uma regulamentação junto ao Detran, porque vai ter ali uma operação, a participação dele. É isso que em tese está dando uma travada. Mas daqui a pouco aí vão se adequar e vão começar a utilizar. A gente só não sabe ainda como vai ser as posturas dos bancos efetivamente, se eles vão aderir esse novo procedimento. A gente acredita que sim, porque eles querem o quê? Menos burocracia, mais praticidade, só que vai gerar provavelmente muito mais problema, muito mais processo, muito mais discussão aí sobre as notificações, vai gerar ainda a questão de discussão de juros, como hoje já acontece na prática de certa forma, mas provavelmente isso vai aumentar consideravelmente. Pelo menos essa também é a nossa expectativa, a nossa estimativa aí. Ei, e olha só. O que que é? Tu até colocou lá no início, mas se a gente puder ir com um pouco mais de profundidade e abordar esse tema. O que que é efetivamente a venda casada? E como que ela pode ali prejudicar o consumidor, doutor Mora? De maneira objetiva e simplificada, né? A venda casada por exemplo, a pessoa vai ao banco a obter um crédito e o banco ele condiciona a liberação desse crédito mediante a contratação de um seguro, de um consórcio, de um título capitalizado, algo nesse sentido. Ou seja, ele quer vender um segundo produto para ele e ele só vai liberar o crédito mediante a adesão desse produto. Isso é venda casada, isso é abusivo, isso é ilegal, né? E o consumidor ele tem direitos aqui nessa situação de rever esse tipo de situação. O banco não é permitido ter esse tipo de conduta. Mas a gente sabe que na prática, infelizmente, tem muitas e muitas vendas casadas. É normal até no contrato de financiamento de veículo, por exemplo. Cara, tu vê lá, tem seguro, tem taxas embutidas, aí tem outras situações embutidas, é venda casada. Isso que caracteriza. Até na compra do carro que a gente faz, né, cara? Já, Exato, às vezes, exato. Tem diversos contratos, diversas modalidades de operação, seja habitacional, seja o de veículo efetivamente, capital de giro, empréstimo pessoal, várias operações aí eles têm geralmente uma venda sim. casada. Lembro que há dias atrás até a gente foi fazer análise de um contrato de financiamento de veículo automotor. Tinha lá uma coisa que a gente conseguiria pegar de volta, que era uma taxa lá específica, como a Max passou lá. Só que a taxa era 549. O juro tava tudo ok, mas tinha uma taxa lá de 549 que dava pra gente pegar. Mas a pergunta é, cara, vai valer a pena? Se compensa ou não, Aí, geralmente, assim, quando a gente vê que é um valor muito baixo, Aham. a gente não tem assumido porque, poxa, é o trabalho que gera um processo e o custo Uhum. para o cliente acaba não compensando e também para o escritório não, Uhum. né? Só que a gente sabe que a pessoa, poxa, ela tem o direito, né? Ela Sim. poderia exercer ali, entrar com processo, discutir, só que acaba sendo aí esse valor que impede ou dificulta, né, o exercício. Tem uma estratégia que a gente utiliza. Já deu certo. Já Uhum. deu certo. Em algumas situações. Primeiro, a gente direciona ao juizado especial. Sim, Civil. sim, sim, sim. Trabalhista direciona, né, ao Poder Judiciário lá para utilizar do jus postulante. E também dá uma opção. Cara, e daí? É estratégia. Já teve situações que o cliente aceitou. Cara, aqui é. Tu tem direito aqui. 500 conto. Sim. Só que o custo do nosso processo, ele é um mínimo de X 3. valor. Então, Uhum. assim, quer fazer justiça? Se tu custear, a gente faz justiça. Sim, Só que sim. vai ter o estorno para ti desse valor, que, claro, existe um risco do processo, ou seja, tu ainda perder. Sim. Pois teve uns marvados assim, doutor Moraes. Vamos fazer essa porra aí que não tem nada a ver com dinheiro, porque o dinheiro eu tenho, mano. Então Ah. vem comigo. Me abraça aqui, vamos lá, vamos lá. Aí a gente segue, né? Justamente, já Sim. aconteceu algumas situações assim Aí, conosco também. esses dias teve uma ação trabalhista. Cara, foi muito engraçado. Teve uma ação trabalhista. A moça conversou com a doutora Larissa. E daí depois tinha uma outra questão civil que ela tinha que conversar.
E daí, como não estava um outro profissional aqui, acabei atendendo ela, porque era medida de urgência, e conversamos sobre a outra situação. Daí, papo vem, papo vai, e a gente entrou no mérito da ação trabalhista. Da ação trabalhista que a doutora Lourdes tinha conversado com ela. Que não era viável para nós entrar com a ação porque não tinha prova. Você já ia perder a ação. E daí, foi orientada aí no juizado especial, como todos nós faríamos, né? Só que a doutora Larissa, em razão de que um outro atendimento, acabou não utilizando essa estratégia aqui. Deu assim para ela, olha, com relação à ação trabalhista, realmente não teria sentido nesse primeiro momento, porque o que tu ganharia, e ainda que tu ganharia, não custearia o custo do processo para nós. Mas eu percebo que nessa questão trabalhista aqui, não é a questão aqui do valor que realmente te faz ter um sentimento de procurar o Poder Judiciário e ter a justiça. Sim. Aqui vai muito mais além do dinheiro. E isso aqui a gente normalmente faz. Talvez ali a doutora Larissa não quis te colocar, de repente da correria, ou não sentiu que não seria interessante, mas vou te colocar, olha só. Tu vai ganhar aqui esse valor aqui, hipoteticamente, R$1.000. O custo da ação mínimo para nós é 3. Se tu quiseres realmente pagar o 3, que é os nossos custos mínimos, a gente entra com a ação para ti. Só que em tu ganhando a ação, tu vai ganhar só 1.000. Sim. Fechamos o contrato. Aqui vem a questão do senso da justiça, né? Vai além. Tem outro menino, o Thiago, né? Que fecha os contratos. E o Thiago fechou o contrato, mandou pra Larissa foi aqui. O que tu fez? Que lavagem cerebral tu fez com a guria? Mas cara, ela pagou, mano, que massa. Mas assim... Legal. Porque não tem a ver com a grana em algumas vezes. Exato. Não tem a ver com a grana. É a parada da injustiça, pô. Exatamente. A gente teve algumas experiências similares, né? Em que a pessoa, o benefício dela não seria compatível ali com o que a gente estava praticando a título de honorários. E porque a gente tem bem definido, né? Qual que é o nosso patamar ali de valores, né? E para a pessoa, né, o senso de justiça faz total diferença e é onde muitas vezes ela acaba querendo ali ajuizar o processo, indiferente ali do benefício econômico que ela vai ter, né? Pô, massa. Topzera demais. Bateu 1 hora, velho. Passa rapidinho, né? Passou rápido. Moral, vamos pro nosso último bloco aqui. E daí, venho aqui com a galera aí, se me permite. Tá nessa câmera aqui, Lívia? Maravilha. Lívia tá mais rápida que eu, pô. Eu penso em virar, tá virado, virou o negócio. Já tá aqui a câmera no olho. Meu amigo, minha amiga. Então, tá aí com nós, show de bola. Galera, segundo bloco concluído aqui, falamos bastante a respeito de direito bancário, mostrando aqui, principalmente, que a ação contra o banco, às vezes não é só sobre o dinheiro, é sobre a injustiça. E principalmente, não precisa ser advogado não, para te ver que a injustiça ali, ela tá acontecendo. Tem uma estratégia. Quer saber qual? Ora essas? Olha o podcast. Isso, pegou no corte aqui? Rapaz, vai lá, se inscreve lá no YouTube lá, vai estar aqui na Twitch também, gravado. Para quem tá vendo aqui, a Lívia depois vai fazer um corte no Instagram dessa minha fala aqui, que é no seguinte sentido. A Twitch, meu amigo, minha amiga, é uma plataforma só de live. Só de live. Não é que nem é o YouTube, que é uma plataforma de busca, não é que nem o Instagram, que é uma rede social, não é que nem o TikTok, etc. Aqui é live. É onde a gente está com mais qualidade de som, com mais qualidade de imagem, onde realmente o objetivo aqui é ser uma TV. E aonde a gente está? Aonde a gente consegue te entregar a melhor qualidade quando a gente pensa em podcast, quando a gente pensa em live ao vivo. Agora, se não está inscrito, se inscreve então na Twitch. Não deixe de se inscrever também lá no Instagram. Se você não segue a gente, bora lá no seguir ali nas outras redes sociais. Estamos todas elas. E agora, aqui a gente vai para o terceiro e último bloco, que é um quiz. Qual o legal desse quiz? É que são palavras
que você, quando pensa nela, pode ter um entendimento diferente de mim. Quando eu falo pro Moura essa palavra, ele pode ter um entendimento de mim diferente. E daí eu venho aqui pro Moura e te digo qual o legal, né, desse quiz, ô Moura. É que conforme o tempo vai passando, amigo, tu vai evoluindo. E os Sim. conceitos relacionados a algumas palavras, eles vão mudando também. E esse podcast ele vai ficar gravado para sempre. Então peço para ti carinhosamente, daqui a 5 anos, vem aqui nesse podcast e verifica o que tu falou sobre o que significa essas palavras para ti hoje. Provavelmente, daqui a 5, 6 anos, o significado vai ser outro. Sim. E aí é que tá o legal. A gente vê a nossa evolução segundo uma comparação do que a gente dizia lá no passado sobre tais coisas. E daí se tu lembrar do Moura de 20 anos de idade, tu pensa, eu sobrevivi, tá bom. Porque tinha tudo pra dar errado. Porque quando a gente nos 20 anos só Deus na causa, né, Moura? É verdade. Moura, então, bem tranquilo. Eu falo a palavra, tu traz significado ali em 3, 4, 5 palavras, pode ser? Pode, com certeza. Vamos lá. O que é Deus pra ti, Moura? A base de tudo é o princípio, a essência, é o meu guia e ele é o propósito das nossas vidas. Saúde, Moura. A prioridade, né? A prioridade que nem sempre a gente realmente prioriza, né? Mas a gente precisa, né? A gente precisa e hoje é um dos focos que eu tenho buscado cada vez mais. E não só a saúde física, mas principalmente emocional, psicológica, em todos os sentidos, né? Caraca. Família. Família acho que é tudo pra nós, né? Família é a nossa motivação. Realmente é o que nos leva a cada dia assim, a nos inspirar, né? Acordar, querer viver, querer fazer as coisas, conquistar os nossos objetivos, é a nossa fortaleza. Trabalho. Trabalho. Hoje eu vejo como um projeto, um propósito de vida para ajudar as pessoas, fazer diferença na vida das pessoas e eu não me vejo fazendo outra atividade senão a advocacia, onde eu Cara, posso, né, atuar dessa maneira, ser humano, é minha razão de viver hoje com esse projeto que Deus me abençoou, né, que é uma promessa que hoje eu vivo na minha vida. E diversão. Diversão. A diversão com a família, com os amigos, com o meu filho. Eu acho que tudo que é simples e verdadeiro é o mais importante, né? E eu fico muito feliz aí de ter esses relacionamentos com família, amigos, né? A gente precisa passear, conhecer novos lugares. Acho que isso pra mim é diversão, faz sentido. Teve um advogado de direito bancário, há aproximadamente 1 ano atrás, ele esteve aqui no podcast. E eu perguntei pra ele, cara, o que é diversão? Ele falou, família. Tá com a minha família. Olha só. Quando tu falou filho, família, cara, me veio na hora a lembrança dele. Porque ele foi, cara, cirúrgico. E quando eu olhei pro olho dele, sabe quando o olho mareja? Sim. Oh, cara. Perfeito. Massa. Obrigado, amor. Obrigado. Se me permite, naquela câmera lá, dizer ali, reiterar onde é que é o teu escritório, as tuas redes sociais pra galera Claro. dar um feedback lá depois. Vamos lá, o escritório fica localizado na cidade de Brusque, próximo do Tiro de Guerra, bairro São Luís, rua Prefeito Adolfo Lewandowski. Rede social pessoal é Júnior Moura Advogado e do nosso escritório é Moura _Advogado. Perfeito. Muito obrigado Que pelo agradeço. convite, ter aceitado de prontimão. A gente, agradeceu mesmo. Agradeço de coração. imensamente também, Moraes, e parabenizo aí por esse projeto, né? Eu acho que é um projeto diferenciado e que não é simples, não é fácil, é desafiador. Além de custos e investimentos que existe, você despende tempo para estar aqui também e levando aí conteúdo, informação e um conteúdo diferenciado, né? Tá realmente assim, ó, muito parabéns. Ele vai muito além do direito, né? Tu trata aí a história da pessoa, pelo menos um pouco, né, da história, porque o tempo não permite aprofundar tanto também, e traz um pouco do direito também, a especialidade, e depois vem aquelas palavras-chave ali, que isso, cara, é sensacional, fantástico. Então deixa aqui
os parabéns e continue sendo essa pessoa incrível, essa pessoa humana, fazendo a diferença aí na vida das pessoas. Pô, obrigado, cara. Pô, fiquei até um pouco meio... Sabe quando a gente meio que quase que engole a saliva? Obrigado de coração. Galera do céu, que fechamento animal, animal. Obrigado pelo carinho. Externalizo aqui o meu sentimento de gratidão de uma maneira pública a ti, Moura. Meu agradecimento a ti também, espectador. Meu agradecimento às pessoas que diariamente nos acompanham por todas as redes sociais, compartilhando. Às vezes eu sou notificado de que uma pessoa foi lá e compartilhou nos stories dela um vídeo que a gente fez, uma frase que a gente postou. E o meu coração ele explode de alegria. Porque esse é um dos propósitos que tive lá atrás e que tenho e que eu digo para ti sem medo de errar. Eu vou ter para sempre, que é de compartilhar conhecimento para todos nós, pessoal, para todos nós evoluirmos juntos. Tem duas formas da gente crescer enquanto pessoa, acredito muito nisso. A primeira delas, que tem a ver contigo, só contigo, que é a leitura. Então a leitura não depende de mim, a leitura não depende do Moura, a leitura não depende da Lívia, a leitura depende de ti, meu amigo, de ti, minha amiga. Tenha isso um hábito na tua vida. Leia 5 minutos num dia, no outro dia 10. Coloque isso como sendo não uma escolha, mas sendo uma obrigação, que eu tenho certeza tu vai evoluir. Olha, se tu lê 1 hora por dia, tu vai evoluir aí, não quero exagerar, mas 50 anos aí em um, tá? É loucura o que a leitura faz com nós. E depois, algo que também depende de ti, mas que é mais tranquilo, não exige tanta disciplina, que é conversar, trocar ideia. Estou aqui conversando, aprendendo com o Moura, você está aí nos ouvindo, pode pegar o seu celular, mandar lá também a situação de uma pergunta, trocar ideia, está em movimento, buscando conhecimento, ouvindo e também falando. Isso também vai te fazer evoluir. Beleza, galera? Todo um discurso para dizer o seguinte. Muito obrigado. 2 pedidos aqui para ti. Primeiro, se tu não é inscrito no canal do YouTube e aqui no canal da Twitch, se inscreve. E segundo, depois quando vir os cortes, compartilha, pô. Compartilha. Por quê? Porque Deus ajuda quem ajuda. Muito obrigada. Deus abençoe hoje sempre. E até na sexta-feira que vem, às 19h30, ao vivo, novamente aqui na Twitch. E no sábado, às 8h30, novamente aqui, pra gente compartilhar conhecimento. Um forte abraço. Deus abençoe.